Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros, saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde me formei médico e obtive o título de mestre em ciências médicas. Muito bem, mas nós nos dedicamos a duas clínicas médicas na cidade de São Paulo, que se dedicam ao sintoma dor ou aos sintomas dores. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as pernas, dores nos joelhos, tornozelos ou pés. É disso que cuidamos, que são os sintomas dos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. Muito bem. Também, aqui, repetindo, porque o que é importante tem que ser repetido, né? O maior vilão, né, da nossa vida física, do nosso físico, leia-se, do nosso esqueleto, o maior vilão do esqueleto nosso se chama força da gravidade. Todos os tombos desse mundo, todas as quedas desse mundo são devidas à ação da força da gravidade. Você perdeu o equilíbrio, você vai ao chão. Então, a força da gravidade é o maior vilão do nosso esqueleto. A força da gravidade é responsável pelo maior diagnóstico que nós fazemos em nossas clínicas, de dores. Esse diagnóstico se chama deformidade. Durante a nossa vida, sem que nos dá a conhecer isso, nós vamos se deformando em altura e em desvio do eixo do tronco, a ponto de perdermos o equilíbrio, a ponto de necessitarmos de muletas, ou bengalas, ou muletas, ou andador, ou cadeira de rodas. Porque se saímos do fio de prumo, do alinhamento do tronco, nós perdemos o equilíbrio e vamos ao chão. Então, a força da gravidade deforma o nosso esqueleto no decorrer de nossa vida. E se nada for feito para impedir essa cruel jornada, essa deformidade vai piorando a cada dia, ocasionando dores e ocasionando o quê? Incapacidade física. Doutor Rui Mercúrio, se eu me movimento dói mais, então procuro não me movimentar tanto. Não se movimentando, imobilismo. Imobilismo, osteoporose. Imobilismo, insuficiências musculares. Imobilismo, vício postural. E o pior ainda, imobilismo, obesidade.
E o pior de tudo, depressão. Por que depressão? Porque o paciente se sente tolhido dos seus movimentos importantes, da sua mobilidade. Entende? Ele começa a ficar uma das piores coisas desse planeta, que é dependência física. Ele precisa de ajuda, né, para andar, precisa de ajuda para tomar banho, para ir ao banheiro, ele precisa de ajuda. Ele entra naquela fase de dependência parcial ou total. Ele depende dos outros para sua movimentação. Isso é horrível, né? E isso causa um certo grau de depressão. Então, esse é o quadro que nós enfrentamos a cada dia da nossa vida em nossas clínicas, de dores. E as mais importantes dores que chegam em nossas clínicas são a dor ciática, aquela dor lombar com irradiação para uma perna ou as duas pernas, as dores nos joelhos, dores nos quadris, depois vem dor nos ombros, dor nos tornozelos ou pés, dor nos punhos, dor nos braços, entenderam? Dormências, cãibras, perda de força e até mesmo paralisias. É isso que nós enfrentamos todos os dias em nossas clínicas de dores. Uma delas fica na Avenida Pacaembu, 1024, na cidade de São Paulo, próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. A outra clínica nossa fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. Telefone de nossas clínicas, 11 3661 4243. 11, código de São Paulo. Telefone 3661 4243. Celulares de nossas clínicas, 119 7082 8015. Os pacientes reclamam, fala devagar e repita. Telefones celulares de nossas clínicas, 119 7082 8015. Emergências. Quem tem dor, tem pressa. Telefone para as emergências. Ou orientações à distância, 119 3014 8888. Telefone para emergências, perguntas, dúvidas, orientações à distância, 119 3014 8888. Também fazemos palestras sobre cura de doenças e de doentes em escolas, universidades, igrejas, agremiações, instituições em geral. Fazemos palestras sobre cura de doenças e de doentes. Modéstia à parte, palestras muito apreciadas. Não cobramos nada pelas palestras. Muito bem. Mas hoje nós vamos falar sobre grandes médicos que moram dentro de você. Você sabia disso? Que você tem vários médicos que moram dentro de você e que te protegem todos os dias da sua vida? Então vou te explicar. O primeiro médico que você tem se chama instinto. O instinto você nasceu com ele. Ele faz parte do seu DNA, da sua genética. Nós temos um instinto de vida. Vida. Nós buscamos a vida, evitando morte.
Esse é um instinto número 1 de todo ser humano, do reino animal. Não só o ser humano, os animais também. Entende? Eles buscam a vida, tentando evitar a morte. Muito bem, mas, vejam vocês, esse instinto que herdamos da nossa genética, do nosso DNA, ele é muito cruel. Porque ele também é um instinto de reprodução. Entende? Reprodução. É o nosso instinto da sexualidade. Mas ele é um instinto muito cruel. Entende? Porque ele não tem censura. Ele não tem censura. Embora ele te defenda contra fatores agressivos externos, ele é muito cruel. Entende? Entende? Então, o que aplaca a crueldade do instinto se chama razão. Razão. Então, vou te dar um exemplo. Uma criança vê um brinquedo bonito na mão de outra criança. Ela vai lá e arranca o brinquedo. Para ela isso é normal. Ela está pegando aquilo que ela quer. Não importa que é do outro, que é da outra criança. Mas aí vem a mãe e diz, não faça isso. Isso não é teu, é dele. Pode devolver para ele. Isso é a razão. Entenderam? Então, o instinto, a crueldade do nosso instinto é aplacada por um mecanismo chamado razão. Ou bom senso. Bom senso. Entenderam? Então, o lado bom do instinto é que ele te defende com fatores agressivos externos. Além do que, esse instinto é o instinto da reprodução, da sexualidade. Né? Nas escalas animais, um instinto de produz os filhotes, as crias dos animais. E no ser humano, os seus filhos, né? Os seus herdeiros. Não é? Então, isso tudo, meus caros, tem a ver com uma coisa chamada instinto. Esse é um dos médicos de plantão que nós temos. O outro médico de plantão que nós temos se chama homeostase. Que seria esse nome, né? Em 1934, um estudioso chamado Walter Cannon criou esse termo chamado homeostase. O que é a homeostase? A homeostase, meus caros, é a força do teu corpo de buscar saúde e evitar doença. Entende? Vou dar exemplo para vocês entenderem melhor. Você sofre um ferimento na pele, né? Isso pode ser resolvido no pronto-socorro, faça uma limpeza cirúrgica. Quando a ferida é muito aberta, pode-se dar alguns pontinhos para aproximar as bordas da ferida e, em seguida, há uma cicatrização espontânea, sem você estar consciente disso. Essa cicatrização se dá por homeostase. Se você fratura um osso, você leva uma queda e fratura um osso, entende? Você vai ser atendido num pronto-socorro. Se os ossos estão alinhados, é muito fácil tratar essa fratura. Se também não for exposta, ou seja, se os fragmentos ósseos não perfuraram a pele, se chama fratura fechada. E se os ossos estão alinhados, basta imobilizar o membro afetado e há uma soldadura, uma solda do osso quebrado, do osso fraturado, sem que você tenha nenhum conhecimento disso. E tem mais.
A solda é feita em excesso para garantir a rigidez, a soldadura do osso. E depois, o excesso da solda é reabsorvido. Então, em circulação, nós temos dois incríveis médicos. Um se chama osteoblastos. São as células formadoras de ossos, que fazem a soldadura do osso. E temos outra célula chamada osteoclastos, que são as células que moldam o osso quando a soldadura foi em excesso e dão exatamente o contorno anatômico normal do osso. Entende? Todo esse mecanismo, meus caros, remonta a uma propriedade que todo ser humano tem, chamada homeostase. Então, a homeostase busca o seu equilíbrio de saúde, custe o que custar. Entende? E sem a tua consciência, sem você se perceber que o osso está sendo colado, soldado, remodelado, entende? E recuperado. Entenderam? A todo instante, vocês descamam pele. A pele que você tem hoje não tem nada a ver com a pele que você tinha o ano passado. Entende? E vem pele nova, de dentro para fora. Entende? Isso é possível graças à homeostase. Da mesma forma, as cartilagens articulares. As cartilagens articulares, elas são aquelas superfícies lisas, né, brancas, que permitem o movimento de um osso em relação ao outro. Por exemplo, joelhos, tornozelos, ombros, quadris, coluna. Entende? Então, a cartilagem sofre com o movimento do articular, um atrito, desgastes, e cartilagem nova nasce. É reposta a cartilagem nova. Isso se dá graças a esse fenômeno, a essa propriedade chamada homeostase. E o terceiro médico de plantão que você tem? O terceiro médico de plantão que você tem se chama sistema imunológico. Esse é um incrível sistema. É o sistema mais inteligente da economia humana. Se chama sistema imunológico. Você não tem ideia de quantas doenças teu sistema imunológico te salvou. E às vezes você nem ficou sabendo. Entendeu? Quantas doenças ele evitou que você adoecesse. E você nem ficou sabendo. Entendeu? Então, o sistema imunológico, ele protege você contra agentes agressores externos. Bactérias, vírus, fungos, corpos estranhos, células defeituosas, células cancerosas. Então, ele combate todo esse tipo de agressividade que você está sujeito todos os dias da sua vida. Entende? Mas, vejam vocês, o sistema imunológico não é infalível. Entende? Então, ele luta para te defender de todos os agentes agressores. Mas ele não é infalível. E, às vezes, ele é vencido. E o agente agressor penetra no corpo e começa a causar doença. Mas você pensa que o sistema imunológico desiste? Não, ele não desiste. Ele perdeu a primeira batalha, mas ele agora tenta expulsar o agente agressor que já invadiu o seu corpo. Entende? Ele tenta expulsar. E nessa luta, nessa batalha, existem vencidos e vencedores. Se o agente agressor é devastador, o sistema imunológico não dá conta de combatê-lo ou de expulsá-lo. E a doença toma conta do ser humano. Em doença crônica,
ou em doença mortal e mata o ser humano. Ou então, o sistema imunológico é o vencedor e expulsa o agente agressor. Esse exatamente, meus caros, é o mesmo mecanismo que nos protege das agressões de células cancerosas, entende? De células cancerosas, entende? Então, o sistema imunológico é uma linha de defesa espetacular que nós temos contra muitos agentes agressores que nos agridem a cada momento da nossa vida. Evidentemente que nós temos outros médicos de plantão, não é? Que são principalmente nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso autônomo, nosso sistema nervoso periférico, né? E também nós temos muitos médicos de plantão representados pelas nossas glândulas de secreção interna, entende? Hipófise, tireoide, paratireoide, timo. O sistema imunológico tem muito a ver com essa glândula chamada timo. Glândulas suprarrenais, pâncreas. Né? Enfim, as gônadas, enfim, todas as glândulas de secreção interna são nossos médicos de plantão. É uma verdadeira orquestra que, quando toca afinada, nos protege completamente. Entendeu? Você é dono de tudo isso, sabia? Olha como você é rico. Olha quanta riqueza você tem dentro de você. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Mas estou vendo que a primeira metade da jornada de hoje está terminando. Como já falei, nós tocamos os destinos de duas clínicas médicas que cuidam de dores do sistema músculo-esquelético, dor de cabeça, dor na nuca, pescoço, ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia nas pernas, dores nos joelhos, tornozelos e nos pés. É disso que nós cuidamos. E, em geral, de pacientes muito difíceis, decepcionados, em geral, com ciência médica. Entende? Doentes crônicos, sofredores crônicos de longa data. Entende? É disso que nós cuidamos em nossas clínicas. Uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e perto do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de nossas clínicas, Código de São Paulo 11 3661 4243. 3661 4243. Telefones celulares de nossas clínicas 119 7082 8015. Emergências. Nossas agendas têm espaços para emergências. Telefone para emergências. Quem tem dor tem pressa. Telefone para emergências ou para dúvidas ou esclarecimentos de perguntas ou então para orientações à distância. Esse telefone é o 119 3014 8888. Telefone das emergências. 119 3014 8888. Muito bem. Terminamos a primeira metade da jornada de hoje. Mas daqui a pouco eu volto para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Obrigado pela atenção. Até já.